Hoje eu vou ensinar como fazer este ponto fantasia aqui, muito facinho de fazer, com apenas 4 carreiras. Dá um relevo bonito. E aqui na aula eu estou sugerindo uma borda inicial, uma barra inicial e uma barra final, inferior, superior. E é um ponto que precisa de pelo menos uma borda de um pontinho de cada lado para ficar mais estruturado. Essa cor verdinha ficou muito linda a olho nu, mas talvez para você esteja assim mais fraquinha. Então vamos dar uma turbinada. O passo é com verdinho. E aqui você vê em outra cor como ficou bonito. Não é verdade? Olha só. Nesse rosa chá. Cor do fundo também interfere para você poder enxergar, mas olha só que bonito que é. Ele tem um avesso normal, não é reversível não, bacaninha. Aqui é para um projeto que já está em andamento, eu fiz uma borda fininha, mas sinceramente eu acho que como eu fiz aqui, para você na aula, tá melhor. É assim, a gente ensina e vai aprendendo também. E uma versãozinha dela em uma cor escura, esse cinza. É de gosto, não é verdade? Então, aqui é o seguinte, a cor é da sua preferência. Para você ter uma ideia, esse aqui é o Alice da Círculo, esses dois são Mollet. De todas, cor é do gosto. Agora, eu gostei mais do Alice pela maciez da peça. Molinha, molinha, olha como ela cai, ela se assenta no corpo. Se eu fosse fazer uma roupinha para criança, eu faria com a Alice, porque é bem macia, gostosinha. Agora, se fosse fazer assim uma manta de bebê, já poderia ser com um fio Tex 500 também, nesse caso a Mollet, que é mais firme. Você vê que o caimento dela é mais firme. Se inscreva no canal, se gostar do vídeo dê um like e compartilhe nas suas redes sociais. Aqui uma montagem de ponto, que é elástica e muito fácil. Deixa uma borda bonita. E olha só. É só isso. Passa o ponto entre... Passa a agulha entre um ponto e outro. Dá laçada, puxa, vira, encaixa na agulha esquerda. Para fazer a amostra desse ponto, eu preciso de pontos múltiplos de 3 mais borda. Então, eu decidi fazer 4 pontos de borda, sendo 2 pontos de cada lado. Estou usando a agulha 5 e o fio Mollet de Tex 500. Na agulha aqui eu tenho 28 pontos. Começo aqui com uma borda inferior. E é a carreira toda em ponto tricô. Então, os 28 pontos eu faço em tricô. Terminando aqui a primeira carreira da barra em ponto tricô.
Segunda carreira da barra é em ponto meia, todos os pontos. Isso aqui é só para dar sustentação e o ponto não enrolar na barra. Dependendo do projeto, isso nem é necessário. Se você for trabalhar numa barra 2x2, qualquer coisa assim, então não precisa fazer essa barrinha como eu estou mostrando. É só para dar uma moldura ao ponto. Então, a segunda carreira vai ser toda em ponto meia. Terminando a segunda carreira da barra. Todos os pontos em meia. Esse aqui é o avesso. Agora, a primeira carreira do ponto é assim. Vou fazer as bordas com 2,6. Todas as carreiras, direito e avesso. No ponto fantasia, que são 24 pontos, eu também farei a primeira carreira em ponto meia. E vou terminar os últimos 2 pontos, que são borda também em meia, ou seja, primeira carreira, os 28 pontos são em ponto meia. Terminando então, aqui eu tenho o último ponto do padrão em meia e minhas bordas também são em meia. Segunda carreira, 2 pontos de borda em meia. E os pontos fantasia da segunda carreira é toda em ponto tricô. Então, são 24 pontos em tricô. 2 pontos meia como borda, à direita e à esquerda. Os primeiros 2 pontos e os últimos 2 pontos em meia. E os pontos centrais em tricô. Então, os 2 últimos pontos, que é borda em meia. Terceira carreira, borda 2,6. Agora, para o ponto fantasia, é uma repetição de 2,6, fio para frente, tira um ponto sem fazer em tricô, fio para trás, repete 2,6, fio para frente, tira um ponto sem fazer em tricô, fio para trás. Vai repetindo. Só isso, 2,6, um ponto sem fazer em tricô. Terminando a carreira, 2,6, tira um ponto sem fazer em tricô, fio para trás, e os últimos 2 pontos em meia, porque é borda. Quarta e última carreira do padrão, como sempre,
2 pontos de borda. Agora, fio para frente, tira um ponto sem fazer em tricô, fio para trás, 2 meia. Fio para frente, tira um ponto em tricô sem fazer, fio para trás, 2 meia. Você vê que é praticamente igual a carreira 3, só mudou a sequência do início. Mas é exatamente isso. 2 meia. Fio para frente, tira em tricô, fio para trás, 2 meia. Estando aqui com 5 pontos na agulha, então, nós temos aqui, tira um ponto sem fazer, em tricô, com fio, sempre indo da frente e depois para trás, 2 meia como final do ponto padrão, ponto fantasia, e aqueles 2 pontinhos e meia de borda. Virar, começar de novo a carreira 1. E aqui você vê o padrão pronto. Agora vamos trabalhar uma borda também, uma barra superior, caso você queira fazer um chale, alguma coisa assim. Então, para finalizar, após a quarta carreira, estando no direito, eu vou fazer todos os pontos da agulha em ponto meia. Primeira carreira pelo direito. Uma carreira, começando com aqueles 2 pontos de borda e fazendo como se fosse no padrão. Vou fazer os pontos centrais em tricô. Terminando o final da carreira, eu tenho então os 24 pontos em tricô e as 2 bordas e a borda final aqui, 2 meia. Eu comecei a barra inicial com uma carreira de tricô e uma carreira em meia. E eu vou fazer isso de novo. Então, peraí, tricô. Vou fazer todos os pontos em tricô. Comecei a minha barra inicial com uma carreira de tricô e uma carreira em meia, e eu tô finalizando da mesma forma. Aqui no finalzinho, como falei, tudo em tricô. Eu comecei assim, então assim eu vou. Vira, tô no avesso, tudo em meia, para criar aquela moldura final. Terminando a carreira, toda em meia. Aí como ficou. Para ficar combinando aqui.
E agora, então, arremate. O arremate eu vou fazer em tricô. Então, primeiro ponto em tricô, segundo ponto em tricô, pega, passa por cima, derruba. Mais um ponto de tricô, pega anterior, passa por cima, derruba. E vai fazendo assim. Pega, passa por cima e derruba. Então, tá aqui, a amostrinha tá pronta. Você vê que a barra inicial e a final estão muito parecidas, que é a montagem do ponto, 2 carreiras, e aqui 2 carreiras e o arremate feito em tricô faz com que as correntinhas fiquem aqui por lado de trás, combinando com os pontos iniciais. Ponto bacana para fazer chale de bebê e roupinhas. Gostei, bem facinho, do jeito que é a minha preferência atualmente. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.